Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 13 de janeiro. Parlamentares da oposição pedem ao Supremo investigação contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por apagão de dados sobre Covid-19. O relator da notícia crime é o ministro Gilmar Mendes. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que abria caminho para perdas milionárias de tributos municipais em São Luís do Maranhão. Justiça de São Paulo decide que emissoras de TV vão ter que indenizar homem que teve imagem vinculada a homicídio. Partido questiona no Supremo alterações na cobrança de custas judiciais no Rio de Janeiro. Deputados federais do PT entraram com ação no Supremo questionando o apagão de dados do Ministério da Saúde ocorrido em dezembro. Eles pedem uma investigação contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes. Em notícia crime apresentada à corte, os parlamentares citam que o apagão de dados relacionados à pandemia começou com ataque cibernético na madrugada do dia 10 de dezembro. Na ocasião, todas as plataformas do Ministério da Saúde foram afetadas. A emissão do comprovante de vacinação pelo Conect SUS só voltou a funcionar no final do último mês. No entanto, para os deputados, a falta de informações sobre os casos de Covid e influenza no país já não pode mais ser justificada pela invasão dos hackers. Diante do problema, os deputados pedem uma investigação. Um dos argumentos é de que teria havido violação do dever de transparência na administração pública, princípio previsto na Constituição. Também afirmam que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teria cometido crimes como prevaricação e infração de medida sanitária preventiva. Na ação, os deputados destacam ainda que a falta de dados prejudica gestores municipais e estaduais, que não conseguem dimensionar as necessidades de abertura de leitos em hospitais, compra de medicamentos e a contratação de profissionais. O relator do processo no Supremo é o ministro Gilmar Mendes. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, apresentou uma queixa-crime ao Supremo contra a cúpula da CPI da pandemia no Senado. Mayra acusa o presidente da comissão, Omar Aziz, o vice, Randolfo Rodrigues, e o relator, Renan Calheiros, de vazarem e-mails dela e de cometerem violência psicológica contra a mulher durante o depoimento à CPI. A defesa da secretária afirma que, na condição de integrantes de uma comissão parlamentar de inquérito, os senadores não poderiam ofender uma servidora inocente e nem permitir que seus dados mantidos sob sigilo por expressa determinação judicial fossem repassados à mídia nacional. Segundo os advogados, Mayra Pinheiro teria sido execrada sem ter cometido crime algum. A relatora da queixa-crime é a ministra Carmen Lúcia. E o partido Podemos entrou com uma ação no Supremo para questionar o aumento na cobrança de custas judiciais no estado do Rio de Janeiro. Desde o ano passado, uma lei do estado do Rio de Janeiro determina que quem paralisar, abandonar ou apresentar recursos considerados apenas para adiamento do andamento de processos deve pagar as custas. Para o partido Podemos, a lei é inconstitucional por tirar da União o direito de legislar sobre questões judiciais. Por isso, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal em que alega que, além de ferir a Constituição, a regra do Estado do Rio criou uma nova modalidade de multa processual, com valor 10 vezes maior do que previsto na legislação federal. A nova Lei de Custas Judiciais do Rio também deixou mais rígidos os requisitos para pedir gratuidade nos serviços da Justiça. No STF, o relator da ação é o ministro Edson Fachin. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu decisão que abria caminho para perdas milionárias de tributos no município de São Luís, no Maranhão. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que desobrigou a SEUMA, Associação de Ensino Superior, de recolher ISS,
para a Prefeitura de São Luís. De acordo com o município, a perda nas receitas poderia ultrapassar R$ 400 milhões, devido à potencialização do prejuízo em razão de possível efeito multiplicador deste tipo de demanda. Na ação, a Associação Selma pretendia não recolher mais ISS sobre suas receitas por ser instituição de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, o que lhe garantiria imunidade tributária. O juiz de primeiro grau entendeu pela suspensão da cobrança e a Prefeitura recorreu então ao Tribunal de Justiça do Maranhão para suspender os efeitos da decisão, mas o pedido foi negado. No STJ, foi alegada grave ameaça à economia do município, considerando que, ao estabelecer uma presunção infundada de que toda entidade educacional faz jus à imunidade tributária, a Receita Municipal estaria sujeita a uma grande perda, comprometendo gravemente o financiamento de serviços públicos. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins destacou que o município afirmou que a decisão havia ocasionado risco imediato na arrecadação tributária, impactando 50% das receitas previstas relativas a impostos, taxas e contribuições de melhoria para o orçamento do próximo ano, comprometendo o financiamento de serviços públicos. Humberto Martins considerou estar evidenciada a lesão à ordem e economia públicas, levando em conta também que o risco de efeito multiplicador da demanda pode suprimir substancialmente a arrecadação de impostos no município. O ministro ressaltou ainda que o tema discutido é objeto do mérito da ação que tramita na Justiça Estadual, não podendo ser analisado no âmbito do pedido de suspensão. Agora, a desobrigação de recolhimento fica suspensa até o trânsito em julgado da ação ajuizada pela Selma para discutir a imunidade tributária referente ao ISS. Em outra decisão, o presidente do STJ negou o pedido de liberdade de empresário investigado por golpe da falsa carta contemplada em consórcio. A investigação que levou à prisão do empresário acusado de estelionato é da Polícia Civil do Ceará. Segundo o órgão, uma empresa teria sido aberta para supostamente praticar o golpe da falsa carta contemplada, em que as vítimas acreditavam estar adquirindo cotas contempladas de consórcios de veículos. A prática do golpe se intensificou em Fortaleza no final do ano passado, tendo como vítimas cidadãos com menos estudo e poucos recursos financeiros, supostamente mais fáceis de serem enganados e ludibriados a assinarem os contratos. Segundo a polícia, o grupo responsável pelos golpes ocultou o dinheiro arrecadado ilicitamente, que até o momento não foi recuperado. Preso desde 27 de dezembro, a defesa do empresário impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará. O pedido foi negado pelo relator. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins observou que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente por desembargador do Tribunal Cearense. Por isso, a matéria não pode ser apreciada pelo STJ, uma vez que ainda está pendente a análise do mérito do primeiro habeas corpus no tribunal local. O ministro destacou a jurisprudência do STJ alinhada com a do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se admite habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar na instância anterior, salvo diante de flagrante ilegalidade, o que não foi verificado no caso. No próximo bloco, a Justiça de São Paulo decide que emissoras devem indenizar homem que teve imagem vinculada a homicídio. Voltamos já. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. Policiais podem entrar em quartos de hotel para apurar suspeita de tráfico de drogas, mesmo sem autorização judicial ou consentimento do hóspede. O entendimento foi da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. O assunto foi analisado no STJ depois que a defesa de um preso recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou ilícitas as provas colhidas em uma ação na qual os policiais, sem mandado judicial ou autorização,
entraram em um quarto de hotel em São Paulo. De acordo com o processo, a polícia foi até o local após uma investigação preliminar apontar que o quarto era utilizado como apoio para o comércio de drogas. Foram apreendidos aproximadamente 700 gramas de cocaína e maconha, o que para o Tribunal de Justiça de São Paulo evidenciou a gravidade concreta do delito e justificou a prisão em flagrante. Ao analisar o habeas corpus, o relator, ministro Rogério Schetti Cruz, ressaltou um recurso especial analisado pela sexta turma com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Foi quando os ministros da turma entenderam que a entrada forçada em domicílio é aceitável na hipótese de flagrante, caso existam razões concretas que indiquem que o crime é cometido no local ou está prestes a acontecer. O ministro relator também acrescentou um entendimento do STF que qualifica como casa um quarto de hotel, desde que ocupado. Isso pelo fato do local ser um espaço privado e protegido pelo princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar. No caso analisado, segundo o ministro, havia razões concretas capazes de justificar o ingresso no quarto do hotel. Isso porque, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi detalhado que a polícia local realizou de forma preliminar uma investigação mínima para obter informações quanto à existência de drogas no local, à identidade do suspeito e ao fato de que ele abasteceria o tráfico na região. Em razão disso, a sexta turma do STJ considerou regular o ingresso da polícia no quarto do hotel, declarou lícitas as provas obtidas e entendeu que a prisão preventiva foi fundamentada, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas e a reincidência do acusado. 2 emissoras de TV deverão indenizar um homem que teve a imagem vinculada de forma equivocada ao assassinato de uma criança. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cada empresa deverá pagar ao homem o valor de R$50 mil. Isso porque, apesar de ter sido fixada em primeiro grau, multa de R$10 mil em caso de não exclusão da imagem veiculada em matéria disponível no YouTube, uma das emissoras manteve o conteúdo na plataforma, descumprindo o liminar. Para o relator do recurso, desembargador Luiz Mário Galbetti, não se questiona o direito de liberdade de informação e de imprensa previstos na Constituição Federal, mas a averiguação dos fatos é o mínimo que se espera de uma empresa de comunicação do nível das RES, que tem abrangência nacional. E a Justiça de São Paulo manteve a condenação de um homem que roubou 2 armas de um policial civil por entender que não se aplica o princípio da insignificância ao caso. Condenado por furto qualificado, o homem recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo contra a sentença de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. Segundo o processo, o homem invadiu a casa de um policial civil que mora no município de Cruzeiro e levou 2 armas de fogo e um celular. Na hora do crime, não havia ninguém na residência. O réu confessou a autoria. A defesa pediu a aplicação do princípio da insignificância diante do valor material dos produtos furtados, para que ele fosse absolvido ou tivesse a pena privativa de liberdade, substituída pela restritiva de direitos. Para o relator do recurso, desembargador Roberto Porto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Não merece acolhimento também o pedido de absolvição por atipicidade da conduta diante do princípio da insignificância. Bens jurídicos penais, ainda que possuam valores irrisórios, também devem ser tutelados pelo direito penal, não havendo falar em atipicidade. O valor dos objetos furtados não pode ser considerado de pequena monta, R$3 mil, conforme informado no auto de avaliação. Também não merece acolhimento o pedido de reconhecimento do delito na sua forma privilegiada. O desembargador ainda pontuou o histórico do réu, marcado por muitos furtos. A 4ª Câmara de Direito Criminal do TJ Paulista, por unanimidade, seguiu o entendimento do relator, mantendo a condenação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal aumentou em 7 vezes o valor da indenização que a Claro deve pagar a uma consumidora. Segundo a decisão, a operadora colocou indevidamente o nome da cliente nos órgãos de proteção ao crédito. A consumidora tem uma linha de celular pré-pago e disse à Justiça que nunca assinou contrato com a Claro para a cobrança de serviços adicionais.
Ela descobriu que estava com o nome sujo no cadastro de proteção ao crédito quando foi fazer uma compra. Na primeira instância da Justiça, a Claro foi condenada a pagar R$1.000 à consumidora. Mas a mulher recorreu da decisão. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal aumentou o valor da indenização para R$7.000. A segunda turma civil entendeu que a Claro não comprovou que assinou o contrato com a cliente e que houve danos morais tanto pela cobrança indevida de serviços não solicitados, quanto pela inscrição da consumidora no cadastro de inadimplentes. Veja a seguir, na quarta reportagem da série Eleições pelo Mundo, você vai saber como funcionam as eleições chilenas. Voltamos já. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. Um país que tem prefeitos, vereadores e governadores, como o Brasil, mas que tem cédulas de cores diferentes, a depender do cargo, e não tem vice-presidente. Estamos falando do Chile. Na quarta reportagem da série Eleições pelo Mundo, você vai conhecer em detalhes as eleições chilenas e algumas curiosidades do país. O deserto do Atacama é o mais seco do mundo. Ele fica no Chile. O país sul-americano é um dos que mais possuem vulcões ativos. Até então, apenas diferenças em relação ao Brasil, que não tem deserto nem vulcão. Mas em arranha-céus, o Brasil se assemelha ao Chile. O edifício Yacht House, que fica em Santa Catarina, foi considerado o mais alto do Brasil, com 281 metros de altura, e também é o residencial mais alto da América Latina. Já a maior torre do continente está na capital chilena, é a Gran Torre Santiago, que tem 300 metros de altura. E no que diz respeito às eleições, nada melhor que uma brasileira, moradora há 9 anos de Santiago, para nos contar. Isabela tem 44 anos e há 9 faz parte da população de mais de 19 milhões de habitantes do Chile. Eu vim por amor, como dizem, porque meu marido é chileno. A gente se conheceu no Brasil trabalhando. A jornalista está entre os 51% das eleitoras e dos eleitores habilitados a votar. No país, quem tem mais de 18 anos é inscrito automaticamente para participar das eleições, mas o voto é facultativo e por cédulas de papel, que tem cores diferentes a depender do cargo. A gente vota com um voto, assim, em papelzinho, marcando a opção que quer e tal. Talvez isso, o voto em papel, seja esse reflexo do conservadorismo chileno. Como o voto também é secreto, as cédulas, depois de serem preenchidas, são dobradas e colocadas em urnas plásticas transparentes. Quem dá as instruções é o Sistema Eleitoral Público, composto pelo Serviço Eleitoral, conhecido como Servel, e pela Justiça Eleitoral, que são o Tribunal de Qualificação Eleitoral, TRICEL, de âmbito nacional, e os tribunais regionais eleitorais no cenário local. O Chile tem uma justiça eleitoral desde o ano de 1928, mais ou menos, que depois foi reformada. Essa justiça eleitoral ficou suspensa no período autoritário, mas a tradição democrática e a tradição de rigidez das eleições no Chile garante que tenha-se fiscais eleitorais dos partidos políticos e também que se tenha um processo ali, digamos assim, jurídico que garanta a qualidade das eleições, a qualidade democrática de garantir os resultados das eleições. No Chile não tem uma espécie de título de eleitor brasileiro. O Rol Único Nacional, RUN, é o documento único de identificação, que pode ser apresentado na votação. Assim como o Brasil, o país é presidencialista, governado por uma ou um presidente da República, eleito pelo povo a cada 4 anos.
O detalhe é que nas terras chilenas, os presidentes não podem governar por períodos consecutivos e não existe o cargo de vice-presidente da República do Chile desde 1833. Além de eleger o presidente, os eleitores escolhem as governadoras e os governadores, prefeitas e prefeitos, vereadoras e vereadores. Também elegem 155 deputadas e deputados e 43 senadoras e senadores, somando 198 vagas no parlamento. Todas e todos também com mandatos de 4 anos, com exceção dos integrantes do Senado, que ficam por até 8 anos no poder. No entanto, metade dos componentes é renovada a cada 4 anos. No Chile, também ocorrem plebiscitos para definirem temas relevantes ao país, como o da nova Constituição. Contamos com a ajuda de uma brasileira e de um chileno para nos mostrarem os bastidores do pleito. Estou caminhando em direção ao meu local de votação, a obrigatoriedade de utilizar a máscara, levar a caneta de cor azul e a identidade. Eu tardé aproximadamente 4 minutos en realizar la votación, porque yo ya traía mis candidatos seleccionados. No había fila para ingresar, había solo una persona antes que yo, foi muito rápido. Para entender na prática como tudo acontece, vamos usar como exemplo as eleições de maio de 2021. O pleito deveria ter ocorrido em abril, mas foi adiado por 5 semanas por causa da pandemia do novo coronavírus. O eleitorado escolheu novos governadores, prefeitos e vereadores. Essa foi a primeira vez que os chilenos elegeram autoridades regionais. Antes, elas eram nomeadas pelo presidente. Também de forma inédita na história do país, a população decidiu democraticamente quem iria redigir a nova Constituição do Chile. 155 pessoas foram escolhidas, sendo metade masculina, metade feminina, incluindo 17 indígenas. A Constituição vigente é de 1980 e foi escrita durante a ditadura de Augusto Pinochet. Por causa da pandemia, as eleições ocorreram em 2 dias. As urnas ficaram fechadas do sábado para o domingo. O resultado dos vencedores, como é comum em outros pleitos, foi divulgado aproximadamente 2 horas depois do encerramento da votação. O sistema eleitoral, com a justiça eleitoral regionalizada, evita que os votos tenham que chegar até a capital. Então, nesse sentido, o Chile tem um sistema de justiça eleitoral que faz com que o modo de apuração possa ser regionalizado. E isso facilita e dá agilidade mesmo no sistema que contabiliza os votos em cédulas de papel. Na quinta reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos falar sobre os Estados Unidos, um país em que cada estado tem autonomia para decidir como serão as eleições. Na retrospectiva 2021 do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que a Corte decidiu que não há prazo para que uma pessoa possa ser punida pelo crime de injúria racial. A maioria do plenário entendeu que a prática se assemelha ao racismo, por isso é imprescritível. Vamos rever. Os ministros voltaram a analisar um caso de uma mulher de 72 anos no Distrito Federal, que foi condenada a 1 ano de reclusão e 10 dias multa em 2013 por ofender uma frentista. A defesa alegou que se passaram mais de 4 anos até o trânsito em julgado da condenação, por isso o crime estaria prescrito e a punição não poderia ser aplicada. No ano passado, quando o julgamento iniciou, o relator, ministro Edson Fachin, manteve o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a injúria racial é imprescritível por se encaixar em um tipo de racismo. Segundo o ministro, a prática fere um dos pilares da Constituição, que é o princípio da dignidade humana. Por isso, não deve haver limite de tempo para se combatê-la. Há racismo no Brasil. É uma chaga infame que marca a interface entre o ontem e o amanhã.
A injúria racial está prevista no Código Penal com pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. Ela ocorre quando uma pessoa ofende outra por causa da sua cor, raça ou etnia. O racismo está previsto na Lei 7.716 de 1989, com pena que pode chegar a 5 anos de prisão. Nela, a ofensa é cometida contra a coletividade, também por causa da cor, raça ou etnia. O ministro Alexandre de Moraes, que retomou o julgamento de ontem, seguiu o entendimento do relator de que a Constituição é explícita ao declarar o racismo como crime inafiançável, sem fazer distinção entre os diversos tipos penais que configuram essa prática. Ao interpretar que todas as formas de discriminação racial, todas as formas de racismo são imprescritíveis, estaremos dando efetiva e real aplicação à Constituição Federal. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia também consideraram a injúria racial um crime imprescritível e falaram da importância de se combater o preconceito. A prática desses crimes é enorme no Brasil, a taxa de incidência é enorme e ela representa uma ferida, uma doença gravíssima da sociedade brasileira que o direito precisa de remediar na forma com que se põe na Constituição e na legislação. Nós estamos todos precisando passar por um processo de reeducação nessa matéria. E quando eu digo todos, é para a gente ter também a autopercepção de quando nós eventualmente reproduzimos comportamentos indesejáveis. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.